E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre a série do Pinguim. Saiu no último domingo o terceiro episódio da série do Pinguim, continuando a série do Pinguim, na sua ascensão em busca do poder de Gotham. Cara, esse terceiro episódio, de forma geral, ele foi muito bom, foi muito interessante mesmo e eu acho que ele mantém o mesmo nível dos dois primeiros episódios que eu já tive que eu fiz análise aqui no canal e eu achei muito bom os dois primeiros episódios. E esse terceiro episódio, ele continua no mesmo nível, muito bom mesmo. E o trabalho que está sendo feito aqui, cara, está sendo espetacular, cara. Está sendo sensacional. E eu, cada vez mais, eu quero me ver mais sobre esse mundo de Gotham, sobre esse mundo que o Matt Reeves está construindo. Então eu tô bastante animado pelo episódio. O episódio foi muito bom mesmo. Então eu vou conversar um pouco sobre esse episódio e minhas opiniões sobre esse novo episódio do Pinguim. O começo dos episódios da série do Pinguim, por enquanto, esses 3 primeiros episódios, têm sido muito interessantes mesmo. O primeiro episódio lá a gente tem a introdução com o Pinguim matando o Albert Falcone. O outro episódio você tem a Sofia lá no psiquiatra, e a gente viu um pouquinho da mente dela. Então a gente tem cada episódio focado em um personagem, e esse terceiro episódio é focado no Victor, né, o ajudante do Pinguim, que a gente conhece lá no primeiro episódio. E esse episódio em específico é focado nele, mas eu vou falar isso um pouco depois, é focado no Victor. Mas uma coisa bem interessante dessa série é que você tem os episódios que são focados em cada personagem, mas a história principal ela continua andando, mesmo tendo foco em um personagem específico. Então é muito interessante isso. Muito legal essa visão que a gente está tendo e todo o trabalhamento que eles estão tendo aqui. Então é muito interessante isso. E o episódio ele começa com o Vic, né? Ali a gente tem um aprofundamento do personagem do Victor. A gente vê ele um pouquinho com a família dele, com a namorada dele, com os amigos dele. E é muito interessante porque, cara, eu achava que tipo, era um momento presente na série. Estava se passando em um momento presente na série. Só que no final dessa abertura, a gente vê que não é nos presentes. A gente vê que esse começo desse episódio se passa no dia que aconteceu as explosões lá, que o Charada explodiu as vans, estourou o beira-mar da cidade e a cidade toda foi inundada. E a gente, nesse começo do episódio, a gente percebe que nesse momento o Vic perdeu a família inteira dele, sabe? A família inteira dele acabou morrendo. Esse evento que aconteceu, a família inteira acabou morrendo, sabe? Então a gente vê um pouquinho como é que era o personagem do Vic antes e por que ele tá indo pra onde ele tá indo agora, sabe? Muito interessante isso. É muito legal a gente ver um pouco disso, como é que foram os impactos da explosão lá da inundação que houve em Gotham nas pessoas e como isso está totalmente ligado com o que está acontecendo agora em Gotham e com o Victor mudando um pouco de vida dele agora sem a família dele, sabe? Muito interessante isso mesmo, um ponto muito legal que a série ela faz é essa pequena introdução que a gente tem, sabe? Depois a gente continua já com a subsequência da história em que a gente tem tanto o Pinguim como a Sofia, agora que eles são parceiros, né? Agora que eles estão juntos no final do segundo episódio, eles meio que fazem uma parceria. Eles agora armando para eles começarem a produzir a nova droga que vai ser lançada, a nova droga que eles estão pensando ali e como eles querem mudar todo o mundo do crime de Gotham com essa nova droga que está chegando, sabe? É muito interessante isso. E a gente descobre um pouco como é que essa nova droga funciona, sabe? A gente vê que ela é uma droga, basicamente, que pelo que parece, ela é muito utilizada lá no Arkham. No Arkham ela é muito utilizada nos detentos, para os detentos meio que saírem um pouco da realidade ali em Arkham, e a Sofia utilizava essa droga lá no Arkham, e agora ela quer comercializar essa droga que ela conheceu lá, e essa droga ela é feita à base de meio que um tipo de cogumelo, de um líquido que sai de um cogumelo ali, e ela é utilizada ali com uma base ali, e é outro nível em relação à gota. A gota é a droga que está agora ali em Gotham, e é uma parada totalmente diferente do que a gota é, porque é um novo nível do que essa droga é capaz de fazer no corpo humano, sabe? É uma coisa totalmente diferente, um tipo de alucinógeno muito diferente do que que eles têm presente ali. Então esse que é o plano deles para eles conseguirem fazer o objetivo deles de conseguir se tornar, tipo, conseguir mudar o crime de Gotham e toda a droga, a gota sair como a principal droga para essa nova droga, que no episódio, inclusive, que é o nome do episódio, eles chamam de Bliss, que é o nome dessa nova droga. É meio que um cristal, sabe, que as pessoas elas lambem e tal. Então é uma parada bem pesada mesmo e a série ela mostra um pouco pra gente como é que vai ser essa nova droga, sabe? Bem legal quando eles fazem essa nova introdução e eles mostram algo novo, sabe? E uma coisa que a gente pode destacar também é que no começo do episódio, cara, quando a Sofia Falcone... É uma coisa que eu já falei nos outros episódios também, análise, é como a Christian Milioti, ela faz essa Sofia Falcone e ela, toda vez que ela tá em tela, cara, você não consegue não olhar pra ela, cara. É absurdo o que ela faz. Porque toda a atenção da cena se volta pra ela, porque ela é muito boa, cara. Que trabalho sensacional que a Christian Milioti faz aqui.
E no começo do episódio a gente vê isso, sabe? Ela aparece no começo e toda a cena que tava voltada pra uma coisa, ela vira totalmente pra outra parada, sabe? Então é uma parada muito interessante mesmo. O quanto a Christian Milioti, quando ela tá em tela, toda a tensão da cena ali, ela passa pra ela, sabe? É um trabalho muito bom que a Christian Milioti faz aqui. E aí, continuando um pouco a história do Vic, a gente vê um pouco da relação dele com a namorada dele, os dois, enquanto o Oz e a Sofia, eles estão ali vendo um pouco das drogas, como é que vai funcionar, como é que eles vão fazer. O Vic acaba se encontrando com a namorada dele e tal, e eles acabam conversando um pouco, e a namorada dele revela que ela vai sair de Gotham, porque ali é muito ruim, não tem como viver ali, e ela vai para Los Angeles para tentar uma vida nova, sabe, para conseguir algo novo. E aí ela convida o Vic para ver se ele quer ir com ela, e aí ele fica muito balançado. E todo episódio, essa escolha entre ele vai para Los Angeles junto com a nova namorada, ter uma nova vida, ou ele aceita essa nova vida que ele tá tendo, com essas oportunidades que o Pinguim tá dando pra ele, e com a possibilidade dele crescer nesse mundo de Gotham, sabe? Ele fica muito balançado, e o episódio inteiro é sobre a relação, se ele aceita isso ou se ele vai viver uma nova vida com a namorada dele. Então todo episódio, a base do episódio é esse, e essa conversa inicial que eles têm é pra mostrar pra eles, ó, tem uma nova possibilidade aí, o que você vai fazer, sabe? Então é muito interessante isso. Inclusive ele dá um dinheiro, ele fica muito balançado, ele inclusive pega o dinheiro que o Pinguim dá pra ele ali, né, porque ele tá recebendo $1.000 por semana, porra, e aí ele dá um pouco de dinheiro pra ela e fala, ó, compra uma passagem pra mim que a gente vai junto, sabe? Aí ele deixa por enquanto, ele deixa isso no episódio, sabe? É muito interessante esse ponto e essa relação que eles constroem com os dois personagens. É rápido, a gente conhece, eu acho que a gente só vai ver a namorada dele nesse terceiro episódio mesmo, que é mais focado nele, mas é uma relação que você vê que tem um amor ali, sabe? Tem um amor muito interessante ali, uma coisa muito legal, sabe? Entre os dois personagens. E é basicamente o que sobrou da vida dele, né? Porque ele perdeu a família inteira dele, e aí só sobrou a namorada dele na vida dele, o resto ele perdeu tudo, sabe? Então a gente mostra o quanto ele gosta dela e ele quer ficar junto com ela. A gente vê um pouquinho também o Johnny Vitt entregando uma passagem para Sofia, porque de qualquer forma eles querem tirar a Sofia da jogada. Eles sabem o quão perigosa ela é e o quão ter ela ali junto com eles é um perigo muito grande para eles, sabe? Então eles estão tentando tirar a Sofia do jogo a todo momento, mas ela não vai sair, sabe? Ela não quer sair, que é isso que ela quer fazer, sabe? Então eles estão tentando a todo momento tirar ela do jogo, mas muito dificilmente eles vão conseguir fazer isso. E a gente vê um pouco deles começando a negociar essa nova droga dentro de Gotham, e a gente vê eles negociando com as Tríades, né? Que é a máfia chinesa, e inclusive eles vão lá em um clube deles ali e tal, para começar a comercializar essa nova droga que eles estão preparando aí, e eles negociando com as Tríades, né? A máfia chinesa. E a gente entende um pouco como é que funciona esse mundo do crime de Gotham, e aí a gente tem um novo grupo, né? uma nova família assim, entrando, que é a família das Tríades, né? Que é a máfia chinesa. É bem legal, e o episódio inteiro vai ser com base nessa negociação que eles estão fazendo para introduzir a nova droga em Gotham e tentar convencer eles de que essa nova droga é algo diferente, algo totalmente novo do que já foi feito antes, sabe? É bem legal isso. E uma coisa que a gente pode ver também nesse episódio é quanto o Oz e a Sofia em tela são muito bons. Os dois tem um carisma que é muito bom, e os dois juntos funcionam muito bem, sabe? As cenas que a gente via dos dois, esses juntos, negociando, conversando com as pessoas, a gente vê o quanto esses dois são bons juntos em tela, e quando eles estão em tela juntos, eles fazem um trabalho muito bom, sabe? Essa relação dos dois é muito boa, sabe? É muito legal mesmo, muito interessante essa relação que a gente vê dos dois personagens e tal. Eu acho que é um dos pontos altos desse episódio, pelo menos, porque eu acho que não vai continuar simplesmente com o final do episódio, é o quanto que os dois juntos em tela ali, trabalhando juntos, é muito legal e é muito interessante, sabe? É muito interessante mesmo. E uma coisa que eu já destaquei nos episódios anteriores é quanto o Colin Farrell, mesmo sendo uma pessoa extremamente ruim e uma pessoa que não tá fazendo coisas legais nem um pouco, ele consegue ser extremamente carismático, sabe? Eu acho que é o papel da vida do Colin Farrell, é o papel da vida dele, e o quanto quando ele tá em tela, cara, ele é absurdamente carismático, cara. Como é que ele consegue fazer isso, sabe? Ele é muito carismático, sabe? É muito carismático mesmo. E mesmo ele fazendo coisas erradas, a gente ainda sente um apego por ele, porque, cara, ele é muito legal, cara, ele é muito carismático. O Colin Farrell faz um trabalho espetacular aqui nessa série, em toda a série ele tá fazendo, e aqui no episódio também ele faz um trabalho muito bom. Depois dessas negociações que eles estão fazendo com as Tríades, a gente vê uma cena bem legal, que é uma cena do Oz e do Vic juntos, porque antes dessa cena acontecer, o Vic ele é parado pela polícia, ele é parado ali pela polícia, que ele tava no carro ali do Pinguim, e aí a polícia e o cara lá, o policial, tira o dinheiro dele, aborda ele e tal. E aí ele também, essa cena serve pra ele perceber que se ele for ver uma outra vida dele, essa vai continuar no final sendo a vida dele, do mesmo jeito. Aqui com o Pinguim ele tem a chance de ter algo grande, de ser uma pessoa grande e de ser uma pessoa respeitada, sabe? E aqui a gente vê um pouquinho deles conversando um pouco, e você vê o quanto que o Oz ele tá se apegando ao Vic, principalmente pros dois serem, tipo, ele se vê muito no Vic, sabe? Ele se vê muito nele. Então, enquanto os dois estão ficando apegados, e ele procura entender um pouco como é que o Vic funciona. E uma cena bem legal também é quando o garçom chega lá pra
para anotar o pedido deles, e aí eu vi que tem um problema na fala e tal, tem a gagueira, ele não consegue falar direito, ele tá travado, ele tá tentando falar. O garçom, ele completa, né, qual que é o pedido, ele entendeu qual que é o pedido, só que aí o Pinguim fala, opa, peraí, deixa ele falar, eu quero que ele fale. Então mostra o quanto que o Pinguim, ele tem apego com o Vic, e ele, eu acho que é o principal aqui, que ele se enxerga muito no Vic, sabe? Uma pessoa que veio da pobreza, que sofreu muito na infância, e que agora tá tendo a oportunidade de conseguir algo grande que tem um problema físico, sabe? É uma coisa bem legal mesmo. E quanto o Pinguim ele se enxerga no Vic, sabe? Então, por isso que ele tá ajudando ele tá tão próximo dele. É um ponto muito interessante. E aí nesse hotel lá também, eles vêm nesse lugar que eles estão, nesse restaurante que eles estão, que é meio que um hotel também, pelo que eu vi. Eles lá, meio que ele vê, isso já era um plano dele, né? Ele vê a esposa do Luca Falcone, né? Que manda na família agora. Tá tendo um caso com o Johnny Vitt, que é outro membro da família, e os dois estão tendo um caso há um bom tempo já. Os lugares que eles estão, a Sofia e o Oz, eles entram no quarto que a esposa do Luca tá, e o Johnny Vitt, lá os dois estão, né, se relacionando e tal. E aí os dois pegam os dois no flagra, falam, a gente sabe o que vocês estão fazendo aí, que vocês estão. E aí eles precisam que o Johnny Vitt esteja junto com eles ali, que ele concorde com a negociação que eles estão fazendo com as tríades, porque as tríades precisam entender que a família inteira tá junto, sabe? Só não que é uma coisa isolada só de uma parte da família. E aí eles meio que forçam o Johnny Vitt a ligar para as tríades e falar que ele tá junto ali nas negociações da nova droga, sabe? Uma coisa bem interessante mesmo. E, cara, essa cena ela é muito importante, porque ela mostra um pouquinho o lado perverso do Oz e o quanto ele é uma pessoa extremamente impossível, porque aí nessa parte o Johnny Vitt ele começa a zoar o Oz, falando que ele é um palhaço, que todo mundo ri dele e tal, que ninguém respeita ele totalmente. E aí a gente já conhece esse lado do Pinguim, a gente já viu no primeiro episódio. Quando isso acontece, ele se descontrola totalmente e ele vai pra cima. Ele vai pra cima do Johnny Vitt e enfia a faca na boca dele e quase fura o Johnny Vitt e tal. E é uma coisa bem interessante mesmo. E a Sofia começa a ficar um pouco desconfiada do Oz, porque ela não tinha visto esse lado do Oz ainda, sabe? Esse lado impulsivo e lado que não aceita ser desrespeitado, sabe? Ela não tinha visto esse lado. E aí isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas isso mostra que ela fica um pouco, opa, peraí, tem uma coisa diferente aí que eu não tinha visto ainda desse cara, sabe? Uma coisa bem interessante mesmo. Durante todo o episódio, ela fica tentando tratar ele como um subalterno, uma pessoa abaixo dela, igual antes ele trabalhava com ela, né? Ele era, eu acho que o chofer dela. E aí os dois, ela começa a tratar ele assim no episódio, e aí e o objetivo do Pinguim é ela meio que entender que não é mais assim que vai funcionar, sabe? É muito legal isso, bem interessante mesmo, a gente vê um pouco esse lado impulsivo do Pinguim, do Oz. E aí a gente tem depois disso uma cena muito legal mesmo, uma cena bem interessante, que é eles lá na balada da máfia lá dos Tríades, e a gente vê um pouquinho de como é que essa nova droga vai funcionar, e uma coisa bem legal que a gente vê o Pinguim com um terno branco lindo, cara. Ele ficou usando uma roupa preta durante todo o episódio, e aqui a gente vê ele com um terno branco lindo, cara, muito da hora mesmo. E a gente vê essa droga, a nova droga, essa Bliss, sendo disponibilizada por todo ali naquele local ali, e a gente entende um pouco dos efeitos dessa droga. E a Sofia, ela olha ali e ela fala, cara, tá vendo isso aqui? Isso aqui, essas pessoas, elas perderam tudo na inundação. Mas elas estão usando essas drogas e elas estão esquecendo totalmente tudo o que aconteceu. Esse é o meu objetivo com essa nova droga. É fazer com que as pessoas esqueçam tudo que elas viveram na vida dela quando elas estão aqui usando essas drogas. E por isso que essa droga ela pode revolucionar o mundo aqui em Gotham, sabe? Essa é a máfia aqui de Gotham. Então é muito legal isso. A gente vê um pouquinho da coisa. E a gente vê uma cena bem legal, que é o Vic lá embaixo distribuindo a droga e tal. E até que ele meio que tem uma crise, porque aí ele começa a ouvir tipo, as luzes batendo e tal. E aí ele começa a lembrar das explosões e todo esse trauma que ele sofreu com as explosões lá de Gotham, e a família inteira dele morreu. E aí ele começa a ter uma crise de pânico ali e tal. E até ele demora um tempinho pra se recompor e tal, muito legal. E aí aquela mocinha lá que apareceu no segundo episódio, que é a Ken Girl, ela ajuda ele ali, pra ele meio que se recompor. E aí ele decide, tem que ir embora daqui, cara. E aí ele vai lá pro banheiro e tá conversando lá com a namorada dele pelo celular. E aí o Pinguim chega lá, ele vê o que o Oz está fazendo, e os dois têm uma discussão, e lá aparentemente o Vic decide que ele vai embora, sabe? Ele decide que ele vai embora e que ele vai junto com a namorada dele, e que ele vai seguir a nova vida dele e tal. E um ponto bem interessante, uma coisa que a gente pode ver nessa cena é o quanto o Pinguim sentiu, sabe? Ele mandou o Vic embora, mas ele sentiu um pouco, porque ele tava construindo alguém ali, e o Pinguim é um cara bem sozinho, dá pra ver claramente. E aqui ele tava tendo uma relação bem legal com o Vic, ele tá sentindo um pouco o Vic tendo embora, sabe? Depois ele volta, sabe? Ele meio que desiste e escolhe a nova vida dele. E aí a gente vê uma cena da Sofia e do Oz conversando um pouco de fora, eles tiveram meio que uma discussão ali. E eles conversando um pouco, o Pinguim tá mostrando um pouco qual que é a visão dele ali, como é que eles podem trabalhar ali. Até que do nada surge a família do Salvatore Maroni, eu acho que é a mulher dele, do Salvatore Maroni. Eles descobriram o que o Pinguim fez no episódio anterior, que ele matou o cara lá que sabia que poderia dedar ele lá da família dos Maroni. E aí meio que eles descobriram isso, e é quando a esposa do Salvatore Maroni chega ali,
ela meio que, tipo, revela pra Sofia que eles estão trabalhando juntos, e aí ferrou em geral, ferrou mesmo. O Pinguim ferrou muito pra ele, até que o Vic ele resolve escolher a nova vida dele, né? O episódio inteiro ele fica focado nisso. Ele resolve escolher um novo caminho na vida dele, que é o caminho junto com o Pinguim, e agora crescendo no crime de Gotham. E aí ele vai lá e ele vê que o Pinguim tá sendo ameaçado ali, ele vai lá e atropela todo mundo da família dos Maroni. O Pinguim entra dentro do carro rápido e os dois saem dali correndo e deixam a Sofia pra trás. Então, é também óbvio que essa relação da Sofia com Oz, ela não ia durar muito tempo. E agora tá bem óbvio que eles vão, tipo, que ela vai ver quem ele realmente é. Ela já tava desconfiada durante todo o episódio, que ele era uma pessoa que não dava pra confiar nem um pouco. E agora eu acho que ela percebeu que ele tava fazendo ali, e agora ferrou, né? Os outros 2 episódios não tinham acabado desse jeito, um cliffhanger tão grande, de uma coisa tão grande que aconteceu pro próximo episódio, mas esse episódio ele acabou assim, então é bem interessante. O próximo episódio, que é o 4º episódio da série, ele, pelo que parece, pelo pequeno teaser que a gente teve desse novo episódio, vai ser um episódio focado totalmente na Sofia Falcone. Esse episódio totalmente focado nela, na história dela. Vai ter flashbacks, inclusive, do passado dela, antes dela ser presa no Arkham. A gente vai entender o porquê que ela é chamada de Hangman. No episódio, inclusive nesse 3º episódio, ela fala que ela não é o Hangman, que ela não é aquele enforcador que todo mundo fala. Ela fala que não. Agora, a gente é meio difícil acreditar nela, porque ela, né, ela é uma pessoa que pode estar mentindo. Mas eu também acho que tem grande chance dela realmente ela não ser o Hangman, e ela tá acobertando talvez o irmão dela, ou talvez o pai dela, o Carmine Falcone, né? Talvez alguma coisa assim, porque o Carmine Falcone, pelo que a gente lembra lá no The Batman, ele matava as pessoas enforcando elas, sabe? Então, e era o que a Sofia Falcone foi acusada, e por isso que ela foi presa no Arkham, sabe? E o Carmine Falcone que prendeu ela no Arkham. Então é uma coisa bem interessante a gente ver isso. E esse novo episódio vai ser focado 100% nela, na história dela, como é que ela chegou onde ela tá. Vai mostrar um pouco flashbacks do passado dela e do Oz, quando o Oz era motorista dela. Então a gente vai ter um foco 100% nesse novo episódio, agora nesse 4º episódio, no domingo que vem. Vai ser focado na Sofia Falcone, como é que ela chegou no Arkham, e a gente vai ver um pouquinho como é que é lá dentro do Arkham, sabe? Então vai ser um episódio totalmente focado nela, muito interessante mesmo. Mas falando um pouco sobre esse 3º episódio, eu gostei bastante. Gostei o fato da gente ver um pouquinho das repercussões do que o Charada fez lá em The Batman, da inundação, da destruição, o que aconteceu, os efeitos que estão tendo aquilo na cidade. Uma coisa muito interessante, que tinha sido mais ou menos trabalhado nos episódios anteriores, mas agora foi mais aprofundado mesmo. A gente viu um pouquinho realmente como é que foi tudo que aconteceu ali, sabe? Muito legal mesmo. E a cena, ela é muito boa, muito legal, muito bem feita mesmo. Uma coisa que eu tô gostando bastante também é o foco, né? Tipo, o 1º episódio focado no Pinguim. 2º episódio focado na Sofia Falcone. 3º episódio no Vic. 4º episódio vai ser na Sofia Falcone também. Mas não é aqueles episódios que, focamos no personagem, então vamos esquecer toda a história principal e só focar nesse personagem. Não, a história principal ela continua andando, mas tem um pouco da história do personagem principal. Então, porra, escolha genial e muito bem feita. Porque a chance de estar errado, você fazer um trabalho e não ficar bom esse tipo de divisão, é muito, muito grande de acontecer. Mas aqui fica bom, e aqui eles conseguiram fazer algo que fica muito legal e fica muito atrativo de você ver, e não fica maçante, sabe? Vamos contar um spin-off do personagem, depois no final do episódio a gente volta a contar a história principal. Não, a história principal tá andando enquanto a gente tá acompanhando um pouco da história daquele personagem. Uma coisa muito legal, uma divisão muito interessante que eles fizeram aqui. E uma coisa que eu mais gostei aqui nesse episódio é o quanto tem um aprofundamento da história do Vic, quem ele é, e toda a construção dele como personagem, sabe? E as motivações, quais são os objetivos dele, e as escolhas que agora não tem volta, sabe? Ele fez escolhas e agora não tem como voltar atrás, então esse episódio ele foca muito nisso. Então é muito legal, muito interessante as escolhas que eles fizeram aqui. Então o episódio também mostra um pouco da nova droga, como é que ela funciona e como é que ela pode dominar o novo crime de Gotham, enquanto ela é uma droga alucinógena, sabe? Não sei se eles vão querer envolver algo mais do Batman, talvez o Chapeleiro Louco, talvez o Espantalho, não sei como é que eles vão fazer isso. Eu acho que não, acho que eles vão ficar mais ali, algo mais pé no chão ali, eles não vão crescer tanto para outras coisas do Batman, mas é muito legal, um episódio muito bom mesmo. Uma nota que eu acho que eu dou para esse episódio é a nota 9, o primeiro episódio eu dei uma nota 9,5, é o melhor episódio favorito até agora. Esse segundo eu dei uma nota 9 e esse terceiro eu dei uma nota 9 também, mas o nível tá muito alto, os episódios muito bons, os episódios muito bem feitos, e cada episódio que se passa eu fico mais animado para ver mais sobre aquele universo. The Batman, que pra mim já era o meu filme favorito do Batman, agora tá crescendo cada vez mais e, porra, de longe, é o meu produto assim, de série favorito do ano. Eu tô gostando muito dessa nova série, tô gostando muito do que eles estão fazendo aqui com a série do Pinguim. E aí, galera, o que vocês acharam desse novo episódio do Pinguim? Vocês gostaram? Acharam que é um episódio legal? Acham que mantém o mesmo nível dos episódios anteriores? Deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram aqui do vídeo, da análise também, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então até a próxima, até o próximo episódio e tchau!